Bom dia, irmãos queridos. Nesta terça-feira, dia 14 de maio, festa de São Matias Apóstolo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de São Matias Apóstolo, meditaremos juntos o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 15 a 17, depois do 20 ao 26. Matias, apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. Depois da traição de Judas, os apóstolos ficaram em 11. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. Como é dura a experiência da traição. Quando o mal vem de fora, é mais fácil aceitar, mas quando um dos nossos volta atrás, isso abala a casa inteira. Precisa ser fortes e maduros. Mesmo na igreja não faltam cristãos indignos e traidores. Compete a cada um de nós equilibrar o mal deles com o nosso testemunho fiel e transparente. Esse foi Matias. É isso que Jesus pede a cada um de nós. Quando alguém dos nossos cai, não deixe a dúvida e o desânimo tomar conta de você. Seja forte e corajoso e, como São Matias, trabalhe em dobro para cobrir o buraco deixado. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João até o dia em que foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram dois homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes dois escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os dois. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A festa que hoje celebramos, a festa de São Matias, é bonita porque nos lembra a fidelidade eterna de Deus, o seu amor que vence qualquer obstáculo, e no mesmo tempo nos dá um frio na barriga, porque nos lembra a triste história de Judas, que foi capaz de trair Jesus, e nos alerta a trabalhar dia após dia, com garra, para tornar cada dia mais firme a nossa vocação. De São Paulo: quem está em pé, cuide de não cair. E insiste São Pedro: portanto, irmãos, cuidai cada vez mais de assegurar a vossa vocação e eleição. Procedendo deste modo, não tropeçareis jamais. Eis como o Papa Bento XVI vê o paralelo de São Matias e Judas Iscariotes. Queridos irmãos e irmãs, terminando hoje de percorrer a galeria de retratos dos apóstolos chamados diretamente por Jesus durante a sua vida terrena, não podemos omitir de mencionar aquele que é sempre nomeado por último nas listas dos 12, Judas Iscariotes. A ele queremos associar a pessoa que depois é eleita para o substituir, Matias. Já o simples nome de Judas
suscita entre os cristãos uma reação instintiva de reprovação e condenação. O significado do apelido Iscariotes é controverso. A explicação mais apoiada, mais seguida, compreende esta palavra como o homem de Queirot, referindo-se à sua aldeia de origem, situada nas vizinhanças de Hebrom e mencionada 2 vezes na Sagrada Escritura. Outros interpretam este título como uma variação da palavra sicário, como se aludisse a um guerrilheiro armado com um punhal que em latim se chama sica. Por fim, há quem veja no sobrenome a simples transcrição de uma raiz hebraico-aramaica que significa aquele que estava para o entregar. Ao contrário, as listas dos 12 recordam a traição como uma coisa já efetuada. Judas Iscariotes, que o traiu, assim diz Marcos, Mateus e Lucas, usam fórmulas equivalentes. A traição, como tal, aconteceu em 2 momentos. Antes de tudo, no planejamento, quando Judas se põe de acordo com os inimigos de Jesus por 30 moedas de prata. E depois na execução, com um beijo dado ao mestre no Getsemane. Contudo, os evangelistas insistem sobre a qualidade de apóstolo e competia a Judas para todos os efeitos. Ele é repetidamente chamado um dos 12, ou do número dos 12. Aliás, por 2 vezes, Jesus, dirigindo-se aos apóstolos e falando precisamente dele, indica-o como um de vós. E Pedro dirá de Judas que era do nosso número e tinha recebido o nosso mesmo ministério. Trata-se, portanto, de uma figura pertencente ao grupo dos que Jesus tinha escolhido como companheiros e colaboradores íntimos. Isto suscita 2 perguntas, na tentativa de dar uma explicação aos acontecimentos que se verificaram. A primeira consiste em perguntar como aconteceu que Jesus tenha escolhido este homem e nele tenha confiado. Apesar de Judas ser de fato o ecônomo do grupo, na realidade é qualificado também como ladrão. Permanece o mistério da escolha, também porque Jesus pronuncia um juízo muito severo sobre ele. Ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Torna-se ainda mais denso o mistério acerca do seu destino eterno, sabendo que Judas se arrependeu e restituiu as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos idosos, dizendo: pequei entregando sangue inocente. Mesmo se em seguida ele se afastou para se enforcar. Não compete a nós julgar o seu gesto, substituindo-nos a Deus infinitamente misericordioso e justo. Uma segunda pergunta refere-se ao motivo do comportamento de Judas. Por que traiu Jesus? A questão é objeto de várias hipóteses. Alguns recorrem ao fator da sua avidez de dinheiro, outros dão uma explicação de ordem messiânica. Judas teria ficado desiludido ao ver que Jesus não inseria no seu programa a libertação político-militar do seu próprio país. Na realidade, os textos evangélicos insistem sobre outro aspecto. João diz expressamente que, tendo já o diabo metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o entregasse. Analogamente, escreve Lucas, entrou Satanás em Judas, chamado Iscariotes, que era do número dos 12. Desta forma, vai-se além das motivações históricas e explica-se a vicissitude com base na responsabilidade pessoal de Judas, o qual cedeu miseravelmente a uma tentação do maligno. A traição de Judas permanece, contudo, um mistério. Jesus tratou-o como um amigo,
mas nos seus convites a segui-lo pelo caminho das bem-aventuranças, não forçava as vontades nem as preservava das tentações de Satanás, respeitando a liberdade humana. De fato, as possibilidades de perversão do coração humano são verdadeiramente muitas. O único modo de as evitar consiste em não cultivar uma visão das coisas apenas individualista, autônoma, mas ao contrário em colocar-se sempre de novo da parte de Jesus, assumindo o seu ponto de vista. Devemos procurar, dia após dia, estar em plena comunhão com Ele. Recordemos de que também Pedro queria opor-se a Jesus, mas recebeu uma forte reprovação. Tu não aprecias as coisas de Deus, mas só as dos homens. Vale a pena parar um momento e refletir sobre essa frase de Bento XVI, que bem sabia o que dizia. As possibilidades de perversão do coração são realmente muitas. O único modo de as evitar consiste em não cultivar uma visão das coisas apenas individualista, autônoma, mas ao contrário, em colocar-se sempre de novo da parte de Jesus, assumindo seu ponto de vista. Papa Bento XVI nos alerta contra a autorreferência, ou seja, sobre o perigo de não buscar confronto, o perigo de achar que a verdade está dentro da minha cabeça e não preciso olhar para fora. O perigo da elefantíase do ego, que não admite aconselhamentos e ainda menos correções. Eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu quero e para onde vou. Não preciso me colocar em discussão, eu me garanto, eu sou a medida de mim mesmo. Antes de mais nada, eu estou certo, porque não gosto de coisas erradas. Claro que esses mecanismos psicológicos são em grande parte inconscientes, ou pelo menos não conscientes. É difícil se colocar em discussão, sobretudo com o passar dos anos. Judas havia criado uma figura de Messias segundo a medida do que tinha na cabeça, e Jesus não encaixava nos seus esquemas mentais. Portanto, precisava fazer acontecer algo. Era a dificuldade de Pedro, que um pouco antes tinha tomado Jesus de lado para chamá-la a atenção e convidá-lo a não falar muito de cruz e explicar-lhe como devia ser o Messias. A correção de Pedro foi dura e terrível. Vá de retro, Satanás, porque não pensa segundo Deus, mas segundo os homens. Mas Pedro foi humilde e aceitou, enquanto Judas continuou com sua cabeça pequena e chegou à traição. Esse é o resultado da autorreferencialidade, o fim de quem pensa ser o dono do seu nariz e parte da sua cabeça, do seu pensamento, no lugar de partir do pensamento de Deus. Continua Papa Bento XVI. Pedro, depois de sua queda, arrependeu-se e encontrou perdão e graça. Também Judas se arrependeu, mas o seu arrependimento degenerou em desespero, e assim tornou-se autodestruição. Para nós, isto é um convite a ter sempre presente quanto diz São Bento no final do fundamental capítulo 5 de sua regra: nunca desesperar da misericórdia divina. Na realidade, Deus é maior que o nosso coração, como diz São João. Por conseguinte, tenhamos presente duas coisas. A primeira, Jesus respeita a nossa liberdade. A segunda, Jesus espera a nossa disponibilidade para o arrependimento e para a conversão. Jesus é rico de misericórdia e de perdão. Afinal, quando pensamos no papel negativo desempenhado por Judas, devemos inseri-lo na condição superior dos acontecimentos por parte de Deus.
a sua traição levou à morte de Jesus, o qual transformou este tremendo suplício em espaço de amor salvífico e entrega de si ao Pai. Em conclusão, queremos recordar também aquele que depois da Páscoa foi eleito no lugar do traidor. Na igreja de Jerusalém, a comunidade propôs 2 para serem sorteados: José, de apelido Barsabás, chamado Justo, e Matias. Foi precisamente este o escolhido que foi associado aos 11 apóstolos. Dele nada mais sabemos, a não ser que também tinha sido testemunha de toda a vida terrena de Jesus, permanecendo-lhe fiel até o fim. A grandeza desta sua fidelidade acrescenta-se depois da chamada divina a ocupar o lugar de Judas, como para compensar a sua traição. Tiramos disto mais uma lição. Mesmo se na igreja não faltam cristãos indignos e traidores, compete a cada um de nós equilibrar o mal que eles praticam com o nosso testemunho transparente de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim conclui Papa Bento XVI, deixando para nós o exemplo luminoso de Matias, que com sua bondade, sua humildade e fidelidade aponta o caminho cristão. Vamos, portanto, irmãos, ouvir novamente essa rica leitura. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João até o dia em que foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2, a sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Podemos agora parar um momento para anotar as frases da leitura ou da reflexão que mais nos atingem.
Estamos nesse momento prontos para escolher o nosso propósito. Podemos refletir: como renunciar à inflamação do nosso ego, à nossa autorreferencialidade, à tentação de ser os donos da verdade e achar que todos os outros estão errados? Como equilibrar o mal do mundo fazendo o bem como São Matias? Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como podemos colocar em prática este nosso propósito. Matias, homem humilde e santo, paz e alegria a todos. Capaz de substituir Judas e sanear o mal. Paz e alegria a todos. quiser de mim. Vou me lançar nas águas mais profundas. Vou mergulhar em teus mistérios de amor. Vou conhecer-te mais.
que quiser de mim.